episódio de hoje do podcast Jardins, nós vamos falar sobre o ensino médio. O ensino médio brasileiro que acaba de receber uma nova atualização. E nós do Colégio Jardins já traçamos estratégias para que nossos alunos saiam na frente. Acompanhe conosco nessa edição do podcast Jardins que tem como tema o ensino médio. Os estudantes que se matricularem na primeira série do ensino médio em 2025 serão os primeiros a enfrentar uma mudança significativa no percurso de 3 próximos anos de estudo. Com a aprovação da nova Lei 14.945, sancionada há poucos dias, agora, no dia 31 de julho, que substitui o denominado Novo Ensino Médio, o NEM, implantado em 2022, aprovado pela Lei 3.415 de 2017, vigente por apenas 3 anos e já foi nominado jocosamente como o NEM, o breve. Nesse contexto, o Jardins Podcast convida os nossos especialistas do ensino médio, a professora Rebeca Queiroz, que é coordenadora pedagógica, professora Ediane Cardoso, orientadora educacional, e o nosso diretor das unidades Colégio Jardins e Colégio Jardins Go, professor Wagner Atala. Nós vamos discutir um pouco sobre os novos rumos do ensino médio no Brasil e de como o Colégio Jardins ofertará para os seus alunos já a partir do próximo ano. Então, de maneira geral, eu vou começar perguntando para a professora Rebeca quais são as principais mudanças que o ensino médio enfrentará para o próximo ano, professora? Então, gente, obrigada a todos por estarem aqui presentes, a vocês que vão assistir nosso podcast. A gente tem algumas mudanças e a principal delas é a carga horária. A gente tem um aumento aí de 25% da carga horária, Kátia, passando de 2.400 horas para 3.000 horas. Além disso, antes alguns profissionais que tinham conhecimento notório podiam vir lecionar, né, esses componentes curriculares, mas agora a gente dá esse valor ao magistério, então somente profissionais que são licenciados é que podem fazer esses itinerários, certo? A última mudança significativa que a gente tem aqui é na formação geral básica. Alguns componentes que antes faziam parte das eletivas, né, das optativas, agora vão fazer parte da formação geral básica obrigatória. Primeiramente, né, obrigado a todos que hoje aqui assistem ao nosso podcast, a iniciativa da nossa mantenedora, a professora Maria Vinícius, em proporcionar um encontro, um estreitamento com as famílias, e um tema tão em ebulição no Brasil, que é o ensino médio, né? Primeiramente, a gente precisa entender, trazer para vocês hoje que nos assistem, né, o que é o ensino médio, né? O ensino médio, por muito tempo, ele foi algo extremamente que estava obsoleto no Brasil. Acho que esse é o grande fator, né? De cada 10 alunos que lá terminavam no ano, 4 queriam continuar, 6 não viam por que continuar no ensino médio. Não tinha sentido, precisava mudar. Acontece que vão lá e colocam as carroças na frente dos bois, né? Por quê? Porque desenham um projeto de um novo ensino médio, mas, em contrapartida, o que vai a legislação do novo ensino médio, que seria a Base Nacional Comum Curricular para o novo ensino médio, não é feita. Então, foi um processo às avessas. O novo ensino médio, ele vem com uma proposta arrojada, ele vem com uma proposta interessante, eu acho que fez mexer, né, as escolas, estremeceu as escolas, principalmente nesse período pós-pandemia. Sim. Mas, a contrapartida, o que acontece? Lá no último capítulo lá da construção desse novo ensino médio, ele vai deixar critério de cada estado. Ou seja, Brasil, país continental, cada estado tem as suas particularidades e acabou ficando um sistema bastante confuso, porque cada estado acabou usando da sua maneira. Acaba virando uma forma mais política, né? Exatamente. Por quê? Porque acabou, em vez de ser um programa de Estado, virou um programa de governo. Que acabou terminando um mandato de 4 anos de um presidente, entrou um outro, né, num perfil político, né, de uma linha filosófica diferente, acabou mudando. O que acontece com esse novo modelo? Precisa ressignificar. Então eu vejo que a gente dá mais um passo produtivo. E o Colégio Jardins, por sua vez, apesar de estar ali recente, nós já estamos mergulhados nesse novo, ou como diz a professora Rebeca, novíssimo ensino médio. Por quê? Porque nós temos hoje a obrigatoriedade dos 13 componentes curriculares. Então vocês aí na nossa casa que escuta, né, componentes curriculares, nada mais é do que são as disciplinas. Só que quando a gente coloca disciplina, vem uma questão ainda muito engessada, amarrada. Agora é um componente, faz parte de um
processo. Então, nós vamos para 2025 aqui no Colégio Jardins, continuar ofertando, né, um ensino médio de alta performance, mas com aquela pitadinha que hoje está muito velado no novo ensino médio, que é o quê? Precisamos olhar para o ensino médio para preparar alunos para passar no vestibular e bem no Enem. Então, antigamente, ainda se tinha aquelas questões que a professora Rebeca colocou das eletivas. Agora não mais. Agora está muito claro, cristalino. Tem formação geral básica, que antes era as tais 1.800 horas, agora passa para 2.400. Né? E para completar as 3.000 horas, não são mais 1.200 de itinerários, agora são 600. Ou seja, eu estou potencializando aquilo que o meu aluno está fazendo dentro de sala de aula. Com aulas o quê? De português, matemática, história, geografia, que são as grandes 4 áreas mais a redação que compõem o Enem. Ou seja, nós do Colégio Jardim vamos potencializar essa questão da formação geral básica com essas 13, ok? E a contrapartida, os nossos itinerários vão ser o quê? Nós vamos estar chancelando aquilo que o meu professor de formação geral básica faz em sala de aula, porque os nossos itinerários vão ser de aprofundamento, vão ser os propedêuticos. Ou seja, eu também preciso olhar para aquele meu aluno que está tendo aula de matemática, mas precisa de um aperfeiçoamento aqui um pouquinho mais de matemática. Né? Vai tendo um aperfeiçoamento também aqui de linguagem, de literatura, de interpretação, seja lá quais forem as suas demandas. Então, nós, do Colégio Jardins, apesar dessa mudança que em alguns cenários nacionais você começa a ver que ela também se tornou drástica, em um período de apenas 3 anos, nós já estamos totalmente preparados, já está no forninho a nossa matriz curricular e nós já estamos prontos para receber vocês aqui para 2025. Bom, a área de atuação da professora Ediane é mais direcionada a esse contato com as famílias, né, e com os alunos na orientação educacional. Aí eu gostaria de ouvir um pouquinho, professora, como que essas mudanças que foram mencionadas aqui pela Rebeca e pelo Wagner, elas vão impactar aí na vida dos nossos estudantes. Obrigada pela oportunidade, professora Kátia. Então, como a professora Rebeca falou, o aluno vai ter um aprendizado significativo e nós, como família, como o professor Wagner falou, houve uma lacuna, principalmente nos componentes curriculares de português, matemática. Então, esse aprendizado, essa preocupação da escola nesse momento. E até me permita, né, professora Ediane, essa lacuna, esse aprendizagem, a gente também tem que entender que o que nós queremos desses alunos. Sim. Né? Hoje, a gente olha o aluno do ensino médio e você potencializa naquele aluno que aquele aluno vai ser médico, aquele aluno vai ser advogado, aquele aluno vai ser engenheiro. Na verdade, a gente começa a olhar que existe ali uma caixa, né, cheia de pozinhos mágicos de várias e várias habilidades e profissões que ali estão saindo. Nós aqui do Colégio Jardins temos uma máxima, né, que é o quê? Olhar para o indivíduo como um indivíduo. Ou seja, nós trabalhamos a pedagogia afetiva. Sim. E nós precisamos também, no ensino médio, efetivar a pedagogia afetiva dentro da sala de aula. Eu consigo fazer o meu aluno aprovar no vestibular e bem no Enem fazendo pedagogia afetiva? Com toda certeza. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Então, a nossa essência, até eu diria que é essa nossa cerejinha do bolo, né, daqui para os próximos, até o final do ano, nessa construção, no trabalho com os nossos professores, né, fazer essas imersões lá no 9º ano, que está vindo para a primeira série, a segunda que vai para a terceira, é trazer o que esse cenário para nós, Kátia? É mostrar para esses alunos que eu vou ter de manhã português, matemática, história, geografia, ok. Mas a minha base, será que em algum momento faltou uma matemática básica? Será que em algum momento, na hora que eu vou redigir uma redação, será que está me faltando algum embasamento por falta de leitura? Será que é por falta de aptidão mesmo, né? Então, o que nós estamos estruturando nisso para o nosso aluno para 2025? Veja, se eu tenho uma formação geral básica, né, que é aquela sala de aula, nosso componente curricular de 13 obrigatórias aulas, o que eu preciso fazer para completar para esse meu aluno? Então, nós vamos fazer os famosos itinerários formativos, que é essa lacuna muito bem colocada pela professora Ediane. Essa lacuna, ela precisa vir em consonância com o que o professor está trabalhando em sala de aula. Então, eu preciso o quê? Se um aluno meu, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui para vocês de casa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se meu aluno lá, por exemplo,
ele não sabe interpretar um gráfico, talvez não é porque ele não seja bom, por exemplo, em matemática. Talvez lá em geografia, como a professora, eu e a professora Lidiane aqui, que somos geógrafos de formação, talvez lá nós não tenhamos até mesmo feito um bom trabalho na hora de dar um infográfico para ele, um climograma, né? Então a gente traz isso para a luz, né, do conhecimento do aluno, mostra essa habilidade que ele precisa desenvolver, porque aquilo que eu sempre digo assim, habilidade a gente não ensina, Desenvolve, a gente né? desenvolve. É isso mesmo. Né? E cada um com a sua ferramenta. Cada um com a sua ferramenta, né? Eu sempre gosto de brincar assim, dizer, a tia Kátia aqui vai fazer um jantar na casa dela, mas quem vai fazer é a gente. Ela está promovendo. E a pauta é estrogonofe. Cada aluno sabe fazer seu estrogonofe. Ele sabe fazer. E cada um tem o seu instrumento para buscar saber fazer um estrogonofe. Ou ele vai no site, ou ele vai no YouTube. O que acontece? Nós não estamos falando em saber fazer, estamos falando em desenvolver habilidade. Vai ter gente que vai fazer o estrogonofe de camarão flambado e não vai ficar borrachudo, né? Imagina que vai fazer um de carne ali. Então é essa ideia que nós trazemos para 2025, nessa ideia de novo ensino médio, trabalhado muito em núcleo. Como assim núcleo? Em oficinas. Então a gente quer, né, nós queremos para esse contraturno que o aluno venha e tenha lá o contraturno no dia X, por exemplo, segunda-feira, a oficina, a mentoria de linguagens, na terça, de humanas, na quarta, de matemática, na quinta, das naturezas, né? E na sexta, exatas, e por que não, mais redação e por aí afora. Porque assim a gente consegue o quê? Fazer com que o aluno absorva essa lacuna, né? A gente precisa suprir essa lacuna, porque querendo ou não, gente, é importante dizer que esse meu aluno do ensino médio também é um aluno, é um filho de pandemia, né? Então teve arestas abertas que a gente precisa agora. Se eu quero que o meu aluno tenha mais aulas de matemática, eu também não posso voltar a 6 anos atrás. Que era conteúdo, que não faz mais sentido. Não faz. Não, eu preciso dar conteúdo significativo. Então, para que seja significativo, eu tenho que chegar numa sala de aula, por exemplo, e usar as famosas, vamos lá, que todos nós aqui, como na pedagogia, aprendemos com as taxonomias de Bloom. Para o aluno entender, primeiro ele precisa conhecer, compreender, verificar, para daí entender, analisar e fazer uma síntese, por exemplo. Então a gente vai construir, né, um roteiro com esse aluno pedagógico, que é o nosso grande X da questão, né, meninas? Que é o vai quê? trabalhar o trabalho individualizado, né, do Perfeito, aluno, né? perfeito. E através do quê? De métodos, né, de metodologia, nós vamos construir essa jornada pedagógica dos nossos estudantes. Isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. Porque, querendo ou não, hoje, quando você vai, por exemplo, a um McDonald's, por exemplo, lá você compra o que? Um combo. É o teu combo. Você vai comprar um carro aqui do lado, lá numa Biadil, você compra o carro que você quer. É feito, o Itaú já dizia, feito para você. E nós não podemos fugir isso do ambiente escolar. Nós precisamos olhar para o meu aluno no coletivo, é óbvio, 30 alunos numa sala, 25, 30, 35, mas o tratamento precisa ser individualizado. Conhecer o nosso aluno, né? Conhecer pelo nome, que não tem número. Ah, o número 2 da chamada 3, não, que tem nome e sobrenome. Pai e mãe é conhecido pelo nome e pelo sobrenome. É para ele que nós fazemos. Então, trazer esse aluno para o meu contraturno, ofertar essas oficinas, porque de repente esse que quer fazer medicina, de repente ele vai chegar na terceira série e vai fazer música, por exemplo, turismo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Agora, fazer eles se embebedar de tudo que oferta para eles, hoje no ensino médio. Vai imersão de medicina, vai imersão da engenharia, do direito, de tudo. E aí você vai começar agora a tirar do teu, que é o combo. Você vai tirando, você não completa. Você vai tirando aquilo até chegar no algoz, no perfeito para você, no Shangri-La, né? Que é isso que eu quero. Então, para nós em 2025 é continuar cada vez mais ofertando esta pedagogia afetiva, né, que nós fazemos com o coração. Então é fazer com o coração também para os nossos alunos do ensino médio. Faz parte do nosso DNA, né, a pedagogia afetiva. E para mim que tenho filha aqui no ensino médio, é uma tranquilidade saber e conhecer, né, de perto como esse olhar está sendo direcionado para a condução do ensino médio. Aí professora Rebeca, em relação aos temas transversais, educação financeira, projeto de vida, educação digital, pensamento digital. Que relevância eles terão nesse novíssimo ensino médio? Então, uma característica do novo ensino médio eram os itinerários eletivos, né? E esses itinerários, eles eram ofertados
aleatoriamente. A escola poderia escolher, e essa é uma característica que a gente espera que tanto o MEC quanto as secretarias estaduais não cometam, né, esses erros novamente. Acredito que eu fale pela sociedade em si, pelos profissionais, pela nossa comunidade, né? Então, uma característica que surgiu é que esses itinerários agora eles são agrupados. Nós vamos ter mais direcionamentos quanto a eles. Não que as eletivas tenham sumido, mas agora elas vão ser trabalhadas dentro dos componentes. Então, elas serão os temas transversais. A escola ela vai escolher entre 4 agrupamentos. Obrigatoriamente, a gente vai precisar ofertar 2. Né? Depois o Wagner vai comentar como é que a gente vai ofertar aqui no Colégio Jardins esses itinerários. Mas eles não vão sumir, né, dentro da nossa matriz curricular. É isso, professor? Perfeito. Veja, aí é me permitam-me assumir uma meia-culpa aqui. Quando surge essa ideia de construção do ensino médio, novo ensino médio, eu fiz parte por um tempo e junto ao Ministério da Educação para desenvolver isso, né? Começa com 25 mil professores e vai indo, a gente acaba ficando em 5 e desenvolve, né? Quando a ideia era bem isso pós-pandemia, era o que é significativo para um aluno. E a gente foi a campo. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao ponto de conhecer mais de 1.000 escolas, indo a campo para ver o que essa molecada queria ouvir, e professores. E aí você contava, eu quero ser youtuber, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser mecatrônico, engenheiro, E aquilo começou a dizer, não, parou. Temos que, tanto é que era a formação geral básica, era topo, 1.800, não passe, e base, 1.200, o céu era o limite. E começou a diversificar itinerários, gente. Então, eram itinerários decifrando a vida do Harry Potter, teve itinerário. Teve itinerário como, por exemplo, marketing digital. E era sensacional, atraía, não vou negar. Era muito atrativo. Só que, infelizmente, gente, virou grandes penduricalhos. Por quê? Eu ofertava marketing digital numa escola onde o professor era analógico, era um quadro de giz. O que tinha de digital ali? O que aconteceu, gente? Eu acabei subestimando, vulgarizando uma disciplina, um componente, e o professor, por sua vez, não teve informação, não teve preparo, não teve uma retórica, não teve um preparo. Antônio Zabala, nos anos 90, de novo nós aqui, as ideias dos pedagogos, ele diz o quê? Precisamos sair das grades. O que ele quer dizer isso? Das grades curriculares. E o novo ensino médio, esse que está se encerrando agora, entrou na grade curricular com esses itinerários. Infelizmente, a gente colocou dentro de caixinhas. E esse foi um tema que a gente discutiu muito. Puxa vida, onde nós erramos? Erramos ao colocar dentro de caixinhas. Virou um grande conteúdo. Penduricou, né? Ficou um penduricalho, penduradinho lá numa escola. Que lindinho. O que acontece? Uma das grandes sacadas da BNCC, quando ela é construída, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai dizer o quê? Vamos pegar conteúdos que são grandes, que o aluno adora. Então vamos lá, professores de história do 6º ano, Egito. Quem aqui como mãe, como orientadora, coordenadora, não lembra de fazer maquetes do Egito? As pirâmides, os faraós, adorava. De repente, os livros didáticos no Brasil não têm mais conteúdo do Egito. Aquilo foi. Mas o que aconteceu? Egito virou um tema transversal. Ele foi para a matemática, trabalhar numerais egípcios, linguagem escrita egípcia, na geografia, agricultura de regadio, as cheias do Nilo, a história, a civilização egípcia, ou seja, eu ressignifiquei algo que era um conteúdo de história e acabou todo mundo trabalhando um pouquinho com o Egito, deu mais importância. Esses temas que a professora Rebeca colocou, eles deixam de ser um componente, a famosa disciplina, e passam agora, principalmente aqui no nosso Colégio Jardins, a fazer parte, ele vai visitar de maneira transversal, interdisciplinar e transdisciplinar nas matérias de formação geral básica, nos conteúdos. Então vamos trabalhar projeto de vida? O que é projeto de vida? Vamos trabalhar matemática financeira? Eu posso trabalhar na matemática financeira, educação financeira? Posso, claro que eu posso. Só que por que não trazer na história? Por que no Brasil hoje, a cada 10 brasileiros, 4 estão endividados? História de uma educação financeira.
né? E quando a gente traz isso, principalmente, gente, nós precisamos entender que nós estamos vivendo numa sociedade hoje de 4 a 5.0. Hoje, ter um celular com internet em sala de aula, gente, não significa ter tecnologia. Hoje, eu preciso não colocar uma disciplina de pensamento computacional, mas o pensamento computacional precisa aparecer. Até porque o PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação aos Estudantes, vai cobrar pensamento educacional em 2025. E eu, como escola, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o aluno fazer um Arduino, fazer uma matriz, né, de cálculos cibernéticos? Não. Por que não colocar uma resolução de redação através de inteligência artificial? Porque ela está na porta da gente. Wagner, também uma questão importante que você vem comentando é que esses itinerários eles passaram a ser obsoletos, né? Com toda E certeza. o itinerário formativo ele tem que formar, ele tem que ter significado para o aluno que está estudando. Com toda certeza. E aí entra aquela questão de exatamente isso, professora. Ficou tão obsoleto que parece que termina a aula de química, agora pode entrar a aula do bullying, agora pode entrar a aula do preconceito, porque entrou o socioemocional. Parece que agora vamos tratar desse assunto. Não, aonde que acontece o bullying? Na minha escola e na escola que vocês conhecem no Brasil. É na aula de química, é na aula da educação física, é na aula da ciência, enfim. Então, o que a gente faz? A gente traz a temática projeto de vida socioemocional para dentro da aula de química. Nós trazemos a educação financeira para dentro da aula da matemática. Nós trazemos o pensamento computacional lá na aula de sociologia. Como que aquela sociedade convivia sem ter a internet? Ontem aconteceu um fato, até para vocês aqui para descontrair, ontem nós demos risada, por exemplo, quando nós simulamos de uma maneira assim, que aqui nesse elevador não cabia uma outra pessoa, porque tinha um assessorista. Era uma profissão que tinha dentro do elevador. E a gente começou a pensar, então talvez um de nós não estaríamos aqui dentro desse elevador porque existia uma profissão. Por que hoje não existe mais a profissão do assessorista? Tecnologia. Né? Porque a tecnologia é intuitiva um elevador. É um intuitivo. Gente, hoje lá na educação infantil, a minha criança não é mais o movimento de pinçar, é o movimento do touch. A criança quer ver ela não quer mais saber o que tem atrás da televisão, ela quer saber como é que muda o canal, passando, né, pela tela. Então imagina no ensino médio. Se eu tenho como propósito dar um significado para ele no trabalho, no mercado de trabalho, inserir, além de vestibular, além que todos vocês já sabem disso, eu preciso também, no mínimo, trazer um pouco o que a sociedade pede para esse aluno. Né, gente? Então, essa é a nossa ideia. Temas que antes eram as eletivas muito bem colocadas, elas vão perder? Não, nós estamos ressignificando. Talvez nós possamos olhar, ixi, sumiu, não é que sumiu. Ela está um pouco staff, está por trás. Né? Mas algum movimento espirulado. Hoje está um pouquinho escondido, amanhã ela volta. Mas elas vão continuar fazendo parte, sim, do nosso programa de ensino médio para 2025. Mas e aí, então, para que não aconteça, mas não tenha mais esses penduricalhos, né, de aulas ou matrizes curriculares, como então que os alunos podem absorver esses temas tão importantes para a formação de vida, por exemplo, Tia Diane? Então, como a professora Rebeca citou, né, essa conexão, é importante que tenha essa conexão no dia a dia do nosso aluno, para que a gente prepare ele, para ele escolher lá no finalzinho o seu mercado de trabalho. E esses itinerários formativos vai ajudar esses alunos a chegar nessa decisão e eles serem bem preparados para o mercado de trabalho. É olhar, né? A gente pensa muito assim, escola, coletivo, é olhar mesmo para o aluno, né? E eu sempre trago aqui que escola não é feita nem pelo professor, nem pelo aluno, é feito por 6 mãos, 6 braços, é a família, é a escola, é o professor e ali o aluno. É a pirâmide invertida, né? Onde a base que é o aluno, eles precisam estar ali no topo. E antes de eu pegar e pensar como que eu posso trabalhar conteúdo X, Y, Z, eu preciso preparar o ser humano. Hoje, eu acho que isso aqui é pouco passivo para todos nós aqui, né? Como nós estamos aos poucos nos precisando de ajuda. Imagina esse jovem, esse turbilhão na cabeça deles, que tem que escolher a profissão que muitas das vezes é para o resto da vida dele com 15 a 16 anos de idade. Né? Então, esse um fator, junto que, por exemplo, no Colégio Jardins, com o NOP, por exemplo, com o nosso departamento, né, de psicologia da escola, de neuropsicologia, que vai nos ajudar até mesmo para enfrentar
inquietudes que estão dentro deles. Né? E, ao mesmo tempo, formação de professores. Formação de professores contínua, né? Formando professores mais humanos, professores cada vez mais carismáticos, empenhados e motivados em ensinar, com parentes, onde o foco não é mais no ensinar, o foco é agora no aprender. A ensinagem está dando lugar para aprendizagem. É esse o nosso grande foco. O aluno não é mais entrei na aula e dei meu conteúdo e acabou. Não, entrou em aula e se tiver que não é o plano A e B, é o plano A, alfabeto, vai até para o alfabeto grego se precisar. Né? Tem que ter vários planos para quê? Para que o aluno atinja a sua aprendizagem. Que bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, que o tema foi ensino médio. Quero agradecer, chegamos ao final do nosso podcast de Jardins. Quero agradecer, né, a participação, o compartilhamento aqui de experiência da professora Rebeca, da professora Diane, do nosso diretor professor Wagner. E esperamos que você nos acompanhe aqui nas outras edições do nosso podcast Jardins. E até a próxima.